haja mantimento na minha casa. O que estava faltando ali? Estava faltando. Lê o livro de Ageu, irmão. Quer ver uma dica boa para você? Lê o livro de Ageu, para você saber o que é que eles estavam fazendo quando eles voltaram do cativeiro. Cada um preocupado com a sua casa, cada um preocupado com a sua vida, né? Então, o profeta aqui está dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Irmãos, eu não me lembro se na Bíblia tem algum texto em que o Senhor fala isso, para você fazer prova dele. Eu não me lembro aqui, tá bom? Se há, se tiver geralmente isso não acontece, em momento algum você tem de fazer prova de Deus, para você ser fiel ou não, mas com relação a essa parte financeira aqui, o Senhor, Ele abriu esse espaço aí, para você fazer prova dele. Agora eu quero explicar uma coisa para os irmãos. O que é isso aqui, ó? E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Primeiro, eu quero dizer para os irmãos que essa bênção aqui é uma promessa, e muita gente vai distorcer isso aqui, né? Muita gente vai usar isso aqui de forma errada. Eu vou falar para os irmãos primeiro, o que o Senhor está falando aqui, amém? Aqui, vamos voltar para o texto. Eu vou dar algumas dicas, para que vocês possam entender. Então, a pergunta é essa: o que nós temos de fazer? Vocês têm de trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Aqui ele coloca só dízimos, para que haja mantimento na minha casa, depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então agora aqui, irmãos, eu como pregador, como pastor, agora aqui eu tenho de tomar cuidado, para mim não usar esse texto para manipular você, para fazer alguma coisa na base da troca. Estão me entendendo? Amém? Que janela do céu é essa? Sobre o que está falando aqui? Eu vou tentar dar uma luz para os irmãos. Vamos um pouquinho lá no livro de Zacarias, que foi para entender o que estava acontecendo ali. Qual era o problema ali? Zacarias, capítulo 10, versículo 1. Olha qual era o clamor deles. Irmão, Zacarias era da mesma época de Malaquias, tá? 10:1. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, o Senhor que faz os relâmpagos lhe dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. Agora vamos para o capítulo 14 de Zacarias. Eu perdi o texto aqui. Só um minutinho, irmãos. Eu acho que eu anotei o texto errado para vocês. É onde Zacarias está falando também de chuva, no capítulo 14, mas eu anotei o texto errado aqui. Voltemos aqui para Malaquias. Quando o Senhor está colocando aqui essa expressão que ele fala no versículo de número 10, que ele diz assim: se eu não vos abrir as janelas do céu, o que está falando aqui, irmãos? De chuva, tá bom?
ele está falando aqui de chuva. Aqui é uma bênção coletiva. A bênção coletiva isso aqui. Aqui Zacarias, aqui o Senhor aqui, através de Malaquias, está falando o seguinte: olha, aqui é uma questão agrícola. O Senhor falou assim: vocês estão precisando de chuva. Zacarias 10:1 já li, mas tem um outro em Zacarias 14. Oi? 14:8? Então eu anotei errado. Não é esse aqui ainda, é um mais específico. Hã? Não pode ser esse. Não. Tá bom. E acontecerá que, se algumas das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Senhor dos exércitos, não virá sobre ele a chuva. Ok. Mas, e se a família dos egípcios não subir nem vier sobre eles a praga que o Senhor ferirá às nações, que não subirem a celebrar a festa da cabana. Tem mais textos que vai falar sobre a questão da chuva aqui em Zacarias. O que eu quero dizer para os irmãos é, essa expressão que ele está colocando aqui, irmãos, quando ele fala bem assim: depois de fazer prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Aqui o Senhor está falando que iria mandar literalmente ali sobre eles a chuva, tá bom? Porque ali estava ficando empobrecido, porque, irmãos, nós aqui, a chuva, a gente aqui às vezes questiona um pouco, né, mas para quem depende da chuva lá no campo, a chuva é indispensável, tá bom? A chuva é indispensável. Então, o contexto aqui, eu já falei para os irmãos aqui várias vezes, e vou falar mais uma vez, né, parece que estou programando falar sobre isso, mas não é. Chuva é alguma coisa que é Deus que manda, tá bom? Não importa a chuva, Deus que manda. Lá na época de Elias, ficou 3 anos sem chover. E não adiantava que não chovia. Eles profetizavam, faziam tudo. Os profetas de Baal eram 3 anos sem chover. 3 anos sem chover, procura saber, lê nas Escrituras, o que aconteceu com Israel durante 3 anos sem chuva. Como é que ficou aquela região, principalmente aqueles que dependiam da questão agrícola. Praticamente o país ficou falido, meus irmãos, por conta disso, na questão da gestão do rei Acabe, né? Então, o que Deus está colocando aqui, Deus está falando, traz os dízimos, né? E eu vou derramar. Há vários textos aqui, por exemplo, essa expressão que é para as janelas do céu, essa expressão é muito parecida com aquela quando veio o dilúvio, que Deus abriu com portas dos céus. Essa expressão, derramar aqui sobre vós uma bênção, essa bênção, no momento que eles mais precisavam ali, era da chuva, tá bom? Então, esse aqui é o contexto que nós vamos dizer aqui. Agora, o cuidado que tem de ter, como vamos aplicar isso aqui aos nossos dias. É por isso que eu quero falar para os irmãos rapidamente, depois um pouco sobre o contexto do Novo Testamento, sobre isso. E que mais o Senhor diz aqui também, né? No versículo de número 11, repreenderei o devorador. Esse devorador aqui, meus irmãos, é um tipo de gafanhoto, tá bom? Era um tipo de gafanhoto que estava ali consumindo, né? Consumindo a plantação deles. Então tinha um gafanhoto, que ali naquele contexto, né, estava empobrecendo a lavoura deles, e também não chovia. Então o Senhor falou que queria fazer 2 coisas. Eu vou repreender essa praga de gafanhotos, e também vai chover. O Senhor prometeu isso. E o Senhor também disse que, olha só, o Senhor falou, o fruto da terra e a vide do campo não vos será mais estéril. Amém, meus irmãos? Interessante, né? Porque o que o Senhor está falando aqui agora é algo que iria acontecer que deveria acontecer normalmente. Então, se eles ali retornassem, trouxessem de volta os dízimos, o que Deus iria fazer? Deus iria fazer com que a terra produzisse normalmente aquilo pela qual ela foi feita para produzir, meus irmãos. Esse aqui é o contexto, né, bem, vamos dizer assim, limitado do que o texto está a dizer para mim e para você
neste momento. Ou seja, Deus está dizendo que vai trazer a normalidade à terra. Deus está dizendo que eu vou trazer normalidade à terra, tá bom? E o Senhor também falou que a nação de Israel seria reconhecida. Olha aqui o versículo de número 12. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então o contexto todo aqui de chuva, de porta do céu, ou melhor, o contexto de porta do céu está falando literalmente de que Deus iria atendê-los naquele contexto. Eu sei que cada um dos irmãos aqui também tem um contexto. É isso que está dizendo aqui, meus irmãos. O dízimos e as ofertas não foram instituídos, é bom frisar isso, que não foram instituídos no período cerimonial ou no período de Moisés, não. Antes mesmo de Moisés, lá atrás, Abraão já devolvia ao Senhor os dízimos. Antes de ter qualquer tipo de lei, não havia, né? A única lei que havia ali na época de Abraão, que foi do ano 2100 antes de Cristo, a única lei que tinha ali era o código de Hammurabi, que eu não sei, que os irmãos já ouviram falar. Quem estudou direito já ouviu falar sobre isso. O código Hammurabi já existia antes de Abraão, não é isso?